criminalidade aumenta a cada dia. Andar na rua sozinha pode ser um pouco espantoso, mas quando a gente se une com alguém fica tudo bem mais fácil, além de que podemos criar um vínculo de amizade. Estamos hoje com a Babi Souza, fundadora do movimento Vamos Juntas? Babi, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Prazer é meu. Conte pra nós um pouquinho do teu movimento. Então, é uma coisa muito louca, assim, que até hoje pra mim é um pouco difícil explicar, porque no início era só uma ideia que eu queria compartilhar com as minhas amigas, assim, né, porque eu voltava do trabalho sempre à noite, eu precisava passar pelo centro de Porto Alegre, eu me sentia muito insegura, né, como toda pessoa e principalmente como toda mulher, né, que depois com a página eu comecei a ver que aquele medo que eu tinha, que às vezes nem é do assalto, é do assédio, do medo de uma violência sexual, pela página, pelas mensagens das meninas, eu vi que realmente esse é o maior medo das mulheres, né. E eu tava passando por uma situação dessas, assim, de me sentir com muito medo, assim, ali no centro, e aí eu vi que tinha várias mulheres, assim, na minha volta, perto de mim, na parada, no ônibus, enfim, e elas não se olhavam, né, e eu também não enxergava elas, né, enfim. E aí eu tive praticamente uma epifania, assim, eu pensei, nossa, será que se eu tivesse convidado uma delas para percorrer esse trecho aqui do centro comigo, eu precisava passar por uma praça, assim, bem escura, né, bem perigosa, será que se eu tivesse convidado elas teriam, né, topado ir comigo, né, caminhar comigo esse trecho aqui? E aí foi muito louco, assim, porque eu já vi nome na minha mente, já vi uma descrição, já vi até as cores, assim, do que seria o movimento. E aí logo que eu entrei no segundo ônibus, assim, que eu precisava ir de uma parada para outra, né, para pegar um segundo ônibus, logo que eu entrei no segundo ônibus eu já mandei o WhatsApp para uma amiga minha, que trabalhava comigo, né, na agência que eu trabalhava, e ela era designer, né, então eu pedi, Vika, praticamente implorei, faz um card pra eu divulgar essa ideia, né, e eu nem ia fazer uma página, nem nada, eu pensei em divulgar com os meus amigos, com as minhas amigas aquela ideia, né. E aí foi uma loucura, assim, porque eu compartilhei o card no dia 30 de julho, era mais ou menos 1h, assim, e às 3h já tinha muitas meninas, assim, completamente fora do meu círculo de amizade, compartilhando, curtindo a ideia e perguntando se tinha página, né? Elas perguntavam, nossa, que movimento é esse? Quanto tempo tem? Como se já imaginando que fosse uma coisa super grandiosa, mas na verdade... uma delas. Não, e aí todo mundo já achava que era uma coisa que tinha sido super pensada e tal, e na verdade não, eu, né, queria compartilhar aquilo ali com as minhas amigas, assim, né? E aí, por conta da repercussão, eu acabei sendo obrigada, digamos assim, a fazer a página. Uhum. E tu recebe muitos relatos hoje na tua página, né? Muitos. Relatos positivos de pessoas contando que estão andando juntas, né? E que isso promoveu uma sensação de conforto maior, mas deve receber relatos também de criminalidade. Sim. Como é que é lidar com isso? É muito difícil, assim, porque aconteceu tudo tão rápido que eu, de certa forma, não tive tempo, assim, de refletir como lidar, né, com essas coisas, porque teve assim, que foi um dos que mais me emocionou, assim, entre tantos. A gente recebe umas 80 mensagens por dia, assim, de meninas de todos os cantos do país contando suas histórias, e teve um que foi o que eu pensei, nossa, que é isso, né, que foi isso que tá acontecendo, né, que movimento é esse que nem eu mesma consigo entender direito de tão rápido que tudo aconteceu, né. E era a história de uma menina que ela contou assim, nossa, eu preciso contar isso pra vocês, eu nunca tive coragem de contar isso pra ninguém e eu sinto que eu preciso me abrir com alguém e eu confiei em vocês, eu quero contar pra vocês. Aí ela contou que ela tinha sofrido violência sexual e que ela nunca tinha tido coragem de contar pra ninguém. Bom, no momento que eu olhei aquela mensagem, eu, obviamente, comecei a chorar, enfim. Porque tu também toma uma outra postura, uma outra posição perante esses relatos, né, de violência. Exatamente, e toda aquela questão, assim, da empatia mesmo, né, e da empatia entre mulheres, que, enfim, tem um termo que é super comentado na página, que é a sororidade, né, que é uma ideia, assim, de enxergar as outras mulheres como irmãs, né, pensar que nós também somos uma irmandade, assim como os homens, que a sociedade já enxerga de uma forma muito mais fácil, né, os homens tendo uma irmandade e as mulheres, a gente sempre tem aquela ideia de que as mulheres são sempre umas contra as outras, que elas estão sempre observando a roupa da outra pra criticar, sempre aquela coisa assim de que as mulheres não se unem, né? E com a página eu comecei a ter muito mais essa ideia, assim, esse carinho
pelas mulheres, sabe? Uma coisa assim de, nossa, nós passamos por tantas coisas, né? Tanto na rua quanto na vida, enfim, né? Ser mulher ainda é mais difícil do que ser homem, né? Nós somos muito menos privilegiados. Então eu comecei a entrar em contato assim com essa ideia de um carinho, o que torna, de certa forma, fácil lidar com esse tipo de mensagem, porque eu sinto que eu preciso dizer alguma coisa de bom para tentar, de alguma forma, acalmar o coração dessas meninas que mandam essas mensagens muito tristes, né? Mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque, enfim, eu não sou psicóloga, eu sou jornalista, eu criei uma página e às vezes eu sinto que elas esperam algo que eu acho que eu ainda não consigo dar, sabe? A gente fica... Aí, assim, hoje na página somos eu e mais 3 meninas que são voluntárias, que elas me ajudam a responder e tal, nesses 2 meses, né? Porque daqui, sei lá, nessa semana vai fechar 2 meses da página. E com esse tempo eu acho que eu já tô conseguindo aprender a lidar um pouco mais, assim, porque realmente é uma carga emocional que eu não esperava, né, ter que lidar. Porque o retorno ele tem que ser muito sensível também, tem que tocar um pouco em ti, né, como ser humano. Não só como administradora da página, como fundadora de um movimento, mas a pessoa que tá ali do outro lado, colocando um relato de violência pra ti, ela tá sensibilizada. Sim, muito. Né? Então mudou muito a tua vida, todo esse movimento. Sim, com certeza. Não tem nem... Tanto assim, de uma forma bem prática, né? Por exemplo, eu pedi demissão para tocar o Vamos Juntas e, enfim, agora eu imagino levar uma vida mais autônoma para que eu tenha mais tempo para me dedicar ao movimento, né? Tanto nessas questões práticas quanto nessas questões mais internas mesmo, assim. Eu sinto que foi algo que já tinha uma sementinha, assim, do que a página significaria para as pessoas, que é essa ideia de um carinho, de um olhar mais carinhoso para a mulher que está do lado, que ao mesmo tempo que eu joguei essa ideia, assim, pro mundo, sem ter muita noção do que eu estava fazendo, porque foi tudo muito rápido e muito impulsivo, né? Ao mesmo tempo eu me sinto impactada por algo que eu joguei pro universo, sabe? É muito louco, assim. Porque eu vejo que, por exemplo, hoje eu ando na rua de uma forma completamente diferente do que eu andava antes do movimento. Hoje eu enxergo as mulheres já diferente, com um olhar mais carinhoso, enfim. E algo que eu acho muito interessante, assim, que com as pessoas que eu converso, que acabaram sendo impactadas pelo movimento de alguma forma, é algo que a gente tem em comum, assim, que é como se a gente estivesse se sentindo muito mais empoderada para andar na rua, sabe? E elas acabam te impulsionando também, né? Porque eu creio que em algum momento da tua vida tu tem que refletir, pensar um pouquinho, ter força para seguir em frente. Sim. Porque tu mudou de emprego, né? Então, mudar de área, mudar de emprego e tu entrar quase que como terapeuta agora, né? Como tu mesmo disse, as mensagens elas não vão de forma automática, tu responde de uma forma bem carinhosa. De vez em quando não bate um desespero dentro da Babi, assim, será que estou fazendo certo? Continuo? Com certeza, muito. Mas eu acho, assim, que o que é engraçado é que eu sinto que eu estava me preparando há muito tempo, assim, para isso. Eu já estava um pouco insatisfeita, assim, com o trabalho de ser jornalista, né? Porque ainda que eu ame a minha profissão, é muito difícil ser jornalista hoje e cada vez mais parece, porque o mercado está cada vez mais difícil, as empresas estão cada vez mais competitivas, as cargas horárias muito estressantes e há um tempo, assim, eu já vinha pensando, nossa, será que é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu ficava pensando assim, de certa forma acabou sendo fácil, porque eu já estava há muito tempo pensando em mudar de vida, em fazer algo de diferente, ainda que, claro, eu sinta muito medo, enfim, né? Eu tenho 24 anos e eu pedi demissão do meu emprego pra tocar uma coisa que não tem nem 2 meses, né? Então é muito louco. Mas sabe quando aquilo é uma verdade pra ti, assim, quando tu acredita naquilo e não tem o que te falem que muda isso, sabe? Aí eu acho que é uma questão de ou tu tentar surfar nessa onda, né? Ou tu ficar olhando da beira da praia a onda passar e pra sempre ficar pensando no que poderia ter acontecido, né? Desde o primeiro dia quando tu criou, já curti a página e já fiquei ali, né? Como tu falou, tentando descobrir que movimento é esse, quem é que tá fazendo, o que tá acontecendo. E quando eu olhei, em menos de 2 meses, 200 mil curtidas. E é o nome da Babi no Brasil todo. A Babi tá respirando um pouquinho.
Pois é, e isso foi uma das coisas que fez eu não ter escolha, assim, de largar o meu emprego, né? Que eu fazia uma coisa muito legal, trabalhava numa agência digital que eu gostava muito, que eu acho, inclusive, assim, que foi o que fez eu ter a bagagem para fazer a página, porque ainda que a página tenha muito significado, eu já tinha uma experiência de como se cria uma página, de como se responde numa página, de como se administra uma página, né? Então, é aquela coisa que eu procurava há tanto tempo, assim, de tornar a minha profissão e o pouco conhecimento que eu tenho útil, né? Fazer com que eu conseguisse usar isso pro bem, digamos assim. Então, assim, eu não tive escolha, né? Eu precisei pedir demissão exatamente por isso, assim, pra tentar dar uma respirada, né? Mas, assim, algumas pessoas, assim, amigos meus, sempre tem aquela pergunta assim, tu tem noção do que tá acontecendo? Tu tem noção do que tu acabou fazendo, assim, de uma forma tão natural e tão sem pretensão? E a primeira vez que me perguntaram isso, eu fiquei muito chocada, porque eu realmente não tinha tido noção. E mais ainda, eu fiquei com medo de perceber que eu não tinha essa noção, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, realmente? Porque como eu tô dentro, né, da situação, eu não consigo enxergar direito, assim, o que tá acontecendo, ainda que seja muito louco, assim. Mas tô tentando respirar, tô tentando, e até assim, porque eu acho que eu preciso refletir muito pra fazer tudo o que eu tô fazendo e muitas coisas que eu ainda tô planejando, assim, pro movimento. É isso que eu ia te perguntar agora. Quais são os próximos passos, os planos futuros pro movimento? E pra tua vida também, né? Sim. Além de poder respirar de vez em quando. Além de tentar dar uma meditada, né? São muitas coisas, assim. É muito engraçado que as meninas da página dão muitas ideias, assim. E elas, eu sinto muito que elas querem que o movimento cresça e que ele não fique só ali como uma página, ainda que elas acreditem que a página faz muita diferença. E eu também acredito. Mas, assim, um dos principais planos, assim, que foi algo que a gente acabou realizando de uma forma muito inesperada, é o aplicativo, que eu tinha criado um financiamento colaborativo para fazer com que a gente conseguisse pagar um aplicativo, né? O que seria o aplicativo? Eu tenho amigas do meu Facebook e eu consigo, através do aplicativo, criar uma rede de mulheres. Ou eu posso adicionar todas as minhas amigas do Facebook, ou eu posso colocar aquelas amigas que eu quero. Então, assim, como aquele aplicativo do táxi, que ele consegue te mostrar mais ou menos no raio de quantos metros ou quilômetros tem um táxi, o aplicativo, a ideia é que ele mostre que tem amigas tuas perto de ti. E aí surgiu que uma empresa daqui de Porto Alegre, que é a TW, que é uma empresa mundial, na verdade, de desenvolvimento de software, eles apenas me convidaram para participar do desenvolvimento do aplicativo sem custos. E aí foi algo que eu fiquei assim, meu Deus, como assim? É sério maravilha, isso? as estrelinhas caindo em cima as coisas caem, exatamente. E aí um plano que eu achei que ia ser super a longo prazo, se tudo der certo, em dezembro a gente já vai ter o aplicativo do Vamos Juntos, assim. Isso é uma das coisas. E aí, enfim, tem várias outras coisas. Outra é um portal, a gente quer fazer um portal porque a gente sentiu, assim, que a página, as meninas são muito sedentas, assim, por informação, tanto de empoderamento quanto de fato sobre segurança. E aí, então, seria isso, assim, na verdade a gente vai fazer um novo financiamento para criar esse portal e manter esse portal e também continuar fazendo com que o Vamos Juntas continue existindo, né, e espalhando essa mensagem, assim, que eu acho que o movimento pode ser muito mais, né. Eu gostei muito de uma frase tua, né, que você comentou sobre essa reflexão que a gente tem, né? Você como jornalista, por exemplo, de querer mudar o mundo. Mas sozinha ninguém muda o mundo. Eu acredito muito que sozinho a gente consegue mudar. Se a gente entender que nós somos partículas, cada um de nós somos partículas do universo, e se cada um de nós fizer criar um movimento, mesmo que pequeno, dentro de nós mesmos, a gente consegue mudar tudo. Então eu só tenho a te agradecer e te parabenizar por esse lindo movimento que tem mudado a vida de muitas mulheres, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, né? E queria te pedir para falar pro pessoal de casa sobre o teu movimento, sobre os teus projetos futuros e pedir sobre essa... Tu tá fazendo uma venda agora também, né? De camiseta, de repente convida o pessoal para eles conhecerem.
Fica à vontade. Tá, assim, tem várias coisas que a gente tá pensando pra tornar um movimento possível, né? Pra gente continuar tocando ele. Uma delas, assim, é que a gente tá fazendo vários produtos lindos e maravilhosos, como camisetas, canecas e várias coisas assim. Que por enquanto, assim, a Jaque contou porque ela é minha amiga, que por enquanto é só para amigos, assim, até porque eu nunca divulguei muito, assim, até com medo, porque afinal são mais de 200 mil meninas, né? Se todas elas quiserem, ao mesmo tempo eu não vou dar conta. Mas assim, até o portal é uma dessas coisas, assim, dentro do portal que a gente já tá desenvolvendo tem uma loja online. Se essas pessoas que estão assistindo também quiserem ajudar o movimento de alguma forma, entre em contato, enfim, Facebook, a própria página tá aí para isso. Eu acho que quanto mais mulheres entrarem em contato com essa ideia, eu acho que melhor. Eu acredito muito, assim, num futuro sem violência, sem desigualdade de gêneros, mas é bem aquilo, assim, enquanto isso não acontece, vamos, né, nos unir e tornar a vida um pouco mais feliz, um pouco mais leve, né? Vamos sim. Te parabenizo mais uma vez, te agradeço, conte sempre conosco. Eu sempre termino meu programa com um namastê, mas eu queria terminar contigo com um vamos juntas. Que amor, vamos juntas. Gratidão. Gratidão. Quantas vezes você já passou por uma situação de risco ao andar sozinha na rua? Sentiu medo, não sabia o que fazer. Mas se tivesse visto alguém do lado e convidado para ir junto, não seria mais fácil? Babi Souza teve essa ideia. Ela é idealizadora do movimento Vamos Juntas? E agora, muitas mulheres do Brasil estão andando juntas na rua. Sentiu que está passando por uma situação de risco? Vai lá e chama a amiga, aquela mulher que está mais próxima de você. Quem sabe ela vira realmente uma amiga. Na vida real, não só naquela situação, mas vocês acabam criando um vínculo para outros momentos. Este também é um plano futuro da Babi Souza, criar aplicativos para facilitar a vida dessas mulheres na rua. Qual o nome disso? Empoderamento. Você não sabe o que é? Dar poder ao feminino, poder à mulher é o nosso sagrado. A mulher que muitas décadas e durante muito tempo foi proibida até de falar, tinha postos muito inferiores no mercado de trabalho. Hoje estamos tomando a frente, criando, revolucionando, ressignificando o nosso cotidiano. É uma forma de nos proteger. Você já sofreu um abuso, uma violência na rua ou até mesmo no transporte público? Hoje já existe um recurso mais fácil para você. Vá lá, não sinta medo. Em frente, mas em frente junto com uma amiga. Vamos juntas? Esse é um movimento que eu convido você a conhecer. E não só conhecer na internet. Sentiu medo? Chama mesmo, não tenha vergonha. Faça acontecer. Assistiu, paciência, gostou do vídeo? Eu espero que ele tenha mudado um pouquinho do seu dia. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Conto com você. Namastê!